estudo, células não imunes liberam proteína detergente para matar quando atacadas por bactéria. De acordo com o cientista, esse é um sistema defensivo antigo e primordial que funciona como um sabão lavando a gordura e pode prover nova visão no desenvolvimento de tratamento para novas infecções. Cientista revelou que quando se atacadas por invasores bacterianos, as células humanas fora do sistema imune liberam uma proteína parecida a detergente que dissolve pedaços das membranas internas da bactéria até as matar. O imunologista John McMeekin, da Universidade de Yale, dos Estados Unidos, autor principal do estudo, revelou que essa defesa celular foi muitas vezes ignorada nos humanos. A equipe apresentou sua conclusão em um relatório publicado nesta sexta-feira 16 na revista Ciência. As células imunes profissionais com anticorpos ou células brancas do sangue recebem muita atenção, mas todas as células são dotadas de alguma capacidade de combater de infecção, disse o cientista. Em geral, as células não imunes confiam em avisos de células imunes para lutar contra a infecção. Após os distúrbios serem detectados, as células imunológicas especializadas liberam um sinal de alarme chamado de interferon gama. O alarme mobiliza outras células, incluindo do epitélio na garganta, o intestino, que habitualmente são atacados pelos patogênios. Os cientistas da equipe infectaram versões de laboratório de células epiteliais humanas com bactérias Salmonella. Depois eles escanearam mais de 19 mil genes humanos procurando as que começam com alguma proteção contra a infecção. Curiosamente, um gene que contém instruções para uma proteína chamada APOL3 fez algo diferente. Quando os cientistas olharem por meio de microscópio de alta potência para as moléculas da APOL3 em ação dentro das células hospedeiras, eles descobriram que a proteína se acumula em várias bactérias e acaba por as matar. Nós ficamos um pouco surpreendidos por encontrar uma atividade semelhante e detergente dentro de células humanas, dada que tal molécula também poderia dissolver membranas hospedeiras, comentou McMeekin. Porém, os pesquisadores revelaram também que a APOL3 ataca especificamente lipídios encontrados em bactérias em sua atividade e bloqueado pelo colesterol, componente comum das membranas de células de mamíferos, o que deixa os tecidos humanos inalterados. Basicamente, esta proteína pode facilmente distinguir entre as membranas bacterianas e as membranas hospedeiras com a agência Sputnik Brasil. Covid-19, Fiocruz recebe neste sábado nova remessa de insumos. O novo lote de ingredientes farmacêuticos ativos permitirá que o Instituto de Tecnologia de Inobiológico da Fiocruz produza 10 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca. A prevista para as 19h35 deste sábado 17, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Rio Galeão, a chegada de mais de uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo da IFA para a produção de vacinas contra a Covid-19. O lote permitirá ao Instituto de Tecnologia Imunobiológico Biomanguinhos Fiocruz produzir 10 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca. Até agora, a Fiocruz entregou mais de 69 bilhões de doses ao Programa Nacional de Imunização, PNI, das quais 4 milhões importadas do Instituto Serum, da Índia. A nova remessa de IFA possibilitará entregas de mais doses no mês de agosto, após a realização das etapas de processamento final e controle de qualidade da Fiocruz.
Aguarda novas entregas para o próximo mês com a Agência Brasil. Turismo registra crescimento em 2020, mas ainda abaixo de 2019. O setor turístico faturou, em maio, 9,6 bilhões, 47,5%, o mais que em maio de 2020, mas caiu 31,2% em relação ao mesmo mês de 2019, antes da pandemia, diz FEComércio São Paulo. O setor de turismo brasileiro registrou, em maio, último mês, com dados consolidados, faturamento de 9,6 bilhões, 47,5% superior ao de meio do ano passado. No entanto, em comparação ao mesmo mês de 2019, antes do início da pandemia de Covid-19, houve redução de 31,2% no faturamento do setor. Os dados divulgados hoje, 16, são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado em São Paulo, FEComércio São Paulo. Em maio, o transporte equivário foi o único entre os 6 grupos de atividades analisados pelo FEComércio São Paulo que conseguiu superar o patamar pré-pandemia, com alta de 20% no faturamento em relação ao mesmo mês de 2019. O transporte aéreo registra a maior queda em relação a 2019, de 50,5%, variação similar, e da redução da demanda de passageiros da mesma comparação de 43%. Em maio de 2021, os restaurantes e alojamento faturaram 2,8 bilhões, 33,5% abaixo do obtido no mesmo mês em 2019, com a variação muito próxima do grupo. Atividades culturais, recreativas e esportivas, 33,8%, também afetado pelo isolamento social. O conjunto de atividades em locação de veículo, agências e operadoras de turismo registrou a queda de 3,2% em maio em relação a 2019, e o setor de transporte terrestre redução de 6,6%. A vacinação ainda é a principal variável para o turista voltarem a viajar com segurança e para os empresários se planejarem de forma mais sólida, diz em nota FEComércio São Paulo. Iniciativas com a redução das restrições e ampliação das ofertas dos serviços turísticos e a aceleração de vacinação em todo o país são fundamentais para uma melhora gradativa e mais consistente do setor, acrescenta a entidade com a Agência Brasil. Tolerância religiosa pode ser denunciada pelo 190. Presidente da LERJ intermediou a articulação entre MPF, Polícia Militar e movimentos sociais. Os casos de intolerância religiosa agora podem ser denunciados por meio do canal 190. A iniciativa partiu de uma articulação entre a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, comandada pelo deputado André Siciliano, PT, o Ministro Público Federal, MPF, a Secretaria de Polícia Militar e outras instituições de segurança pública e movimentos sociais, as regras para a atuação dos agentes policiais em cada tipo de caso foram especificados em um boletim interno do órgão. Estamos vivendo tempos difíceis de intolerância em todos os níveis, e a intolerância religiosa é uma delas. Por isso é muito importante que o Estado do Rio de Janeiro disponha de mecanismos de reconhecimento de crimes desse tipo e possa ajudar a identificar e combater práticas preconceituosas e atuar contra qualquer tipo de preconceito. Sempre foi uma das lutas da LERJ, por isso recebemos e intermediamos um encontro entre representantes dos movimentos contra a intolerância e as polícias civil militar, além da CEAP a respeito, e a liberdade de escolha é fundamental para a democracia. Essa é uma união da força contra a intolerância que ganha a população, afirmou Siciliano. Boletim da PM. O documento específico, 4 crimes e atuação da polícia em cada caso. São eles: tortura, praticar, induzir ou incitar
a discriminação e fazer em público propaganda de discriminação e tortura. O boletim também apresenta justificativa para a inclusão do atendimento a esses crimes pelo Central do 190. Alguém já achou das Sagradas Escrituras alguma referência onde Deus determina a religião que devemos seguir? Eu só conheço uma religião, Deus é mesmo. Aqueles que não acreditam em Deus devemos nos respeito, pois nem mesmo o Criador fez acepção das pessoas. Consta no boletim assinado pelo Tenente-Coronel da Polícia Militar Ivan do Espírito Santo Araújo, por delegação do Secretário de Estado de Polícia Militar Coronel Rogério Figueiredo de Lacerda. Nas especificações da atuação policial, por exemplo, nos casos de tortura, os agentes da Polícia Militar podem socorrer as vítimas caso não haja órgão de defesa civil no local. Com o Corpo de Bombeiros também deve ser dado voz de prisão aos infratores, realizado pedido de boletim de ocorrência à Polícia Civil. A cena do crime deve ser preservada para posterior perícia nos casos de prática ou incitação à discriminação. Os procedimentos são parecidos para casos que ocorrem em flagrante, mas focado em garantir testemunha que presenciaram o fato. Se não for flagrado, o Central do 190 deve direcionar a vítima a comparecer nos órgãos específicos para dar queixa a cada tipo de crime. Já se estive ocorrendo um ato público de discriminação, Central do 190 deve registrar e, se possível, identificar o número de pessoas envolvidas no local. Os agentes devem dar voz de prisão aos infratores e levá-los à delegacia. Por fim, nos casos de terrorismo, diversos pontos são categorizados como terror social, com violência grave e ameaça com o uso de explosivo, entre outros. A atuação da Polícia Militar e da Central do 190 é similar aos outros tipos, tanto para casos de flagrante como para outros tipos de queixa. A orientação da vítima e preservação da cena do crime são essenciais. Estado laico. O documento rígido pela alta cúpula da Polícia Militar também traz referência à laicidade do Estado, citando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira e a Lei Federal 7.716/89, que estabelece a punição aos crimes de discriminação já dados no Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio, ISP, demonstram um aumento do caso de violência e do número de vítimas de crimes envolvendo preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou LGBT-fobia, que chegaram ao ápice da série histórica no ano passado, com registro de 144 vítimas. O Babolovo Ivani dos Santos, que participou da interlocução para a Central 190 atender ao crime de intolerância religiosa, declarou que, apesar desses crimes já serem tipificados e poderão ser denunciados pela Polícia Civil e a Central, é mais popular e acessível o ponto principal, e a PM, como 190, é mais popular do que outro, como que 100. Por exemplo, esse canal possa receber as denúncias e vai aumentar a segurança das pessoas, explicou. Pazuello nega ter negociado compra da Coronavac com intermediários. Em nota, o ex-ministro da Saúde afirmou que a reunião com intermediários foi um encontro unicamente para cumprimentar os representantes da empresa World Blends. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou em nota de esclarecimento divulgado na sexta-feira 16 ter negociado doses da vacina Coronavac com intermediários de uma empresa em Santa Catarina. Enquanto estive com o ministro da Saúde, em momento algum negociei a aquisição de vacinas com empresários, fato que já foi reiteradamente informado na CPI da pandemia. Em outras instâncias judicantes, escreveu o atual secretário de Estado
estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos, citado pela Folha de São Paulo. O jornal divulgou na sexta-feira 16 que o então ministro da Saúde se reuniu em 11 de março deste ano com representantes da empresa World Brands e prometeu comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa contra a Covid-19 Coronavac pelo triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan. A proposta da World Brands era de 30 milhões de doses da vacina do laboratório chinês Sinovac, pelo preço unitário de 28 aproximadamente 142 a dose. No contrato com o Butantan, as doses saíram de 10 a 50,80 cada. Na nota, Pazuello afirma que a reunião com o World Brands foi uma pré-sondagem da proposta de World Brands. Ante a importância da temática, uma equipe do Ministério da Saúde atendeu 7 então ministro do Estado que detém o papel institucional de representar o Ministério da Saúde. Foi até a sala unicamente para cumprimentar os representantes da empresa após o término da reunião, lê-se no comunicado. O encontro de Pazuello com os empresários foi gravado pela assessoria de comunicação do Ministério para fins de publicização dos fatos da administração pública, de acordo com a nota. Após a gravação, os empresários se despediram e o ato continua. Foi informado que a proposta era completamente inidônea e não fidedigna. Imediatamente determinei que não fosse elaborado e citado memorando de entendimento MOU, assim como que não fosse divulgado o vídeo realizado, afirmou Pazuello. Em maio, em depoimento à CPI da Covid, Pazuello disse que não negociava diretamente a compra de vacinas. Ele foi questionado pelos senadores se havia participado de negociação da Pfizer. Eu queria dizer que não posso colocar o ministro. Não pode receber as empresas. E o ministro não pode fazer negociação com empresa. Eu recebo o presidente da Pfizer socialmente, junto com a administração. Mas a negociação é feita no nível da equipe de negociação, pela simples razão de que eu sou o dirigente máximo, eu sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro, afirmou o ex-ministro da CPI em maio com a agência Sputnik Brasil. Seguidores progredindo, diz o presidente Jair Bolsonaro em redes sociais. Estou louco para voltar a trabalhar e rever os amigos, voltar para o seio da família e realmente botar o Brasil para andar. Isso é o que todos nós queremos, disse o presidente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, postou neste sábado 17 um vídeo em uma rede social em que caminha pelos corredores do Hospital Vila Nova Star, localizado em São Paulo. Na postagem, o presidente destaca que seu quadro está em evolução. Seguimos progredindo. Bom dia a todos, disse. No fim da manhã, o presidente ainda participou da inauguração de uma agência da Caixa de Missão Velha, no Ceará, e ele falou sobre o trabalho que está sendo feito para o pagamento do auxílio emergencial. Não é fácil bolar um programa para pagar 68 milhões de brasileiros em poucos dias, disse, lembrando que é só no ano passado o governo pagou em um auxílio equivalente a cerca de 10 anos de Bolsa Família. Bolsonaro ainda comentou sobre seu estado de saúde, disse que a obstrução intestinal que teve é devida a uma aderência do órgão ocasionada pela facada que levou em um atentado em 2018. Comentou que a cirurgia foi descartada, graças a Deus, não foi precisa. Estou louco para voltar a trabalhar e rever os amigos, voltar para o seio da família, realmente botar o Brasil para andar. Isso é o que todos nós queremos, disse histórico. No último boletim, o médico divulgou no início da noite de sexta-feira 16, afirmava que o presidente continua evoluindo satisfatoriamente, mas que ainda não há previsão de alta. Segundo o boletim, o presidente aceitou
o início da alimentação na quinta-feira 15. Foi feita a retirada da sonda nasogástrica. Na quarta-feira, Bolsonaro deu entrada pela manhã no Hospital das Forças Armadas em Brasília com uma crise persistente de soluço mal-estar. Exames indicaram um quadro de obstrução intestinal por decisão do cirurgião Antônio Luiz Macedo, responsável pela cirurgia no abdômen do presidente Bolsonaro, foi transferido para São Paulo com a Agência Brasil. Sobe para 23 o número de casos da variante Delta no Rio. A variante Delta foi identificada pela primeira vez na Índia e se tornou a quarta variante de preocupação sinalizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. As outras vieram no Reino Unido e na África do Sul e no Brasil. Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, informou hoje em sua conta no Twitter que mais de 15 casos da variante Delta foram confirmados na cidade do Rio de Janeiro, elevando o total para 23. A variante Delta realmente está se instalando no Rio. Recebemos a confirmação de mais de 15 resultados positivos do laboratório da UFRJ. Um DASA, com mais de 7 que tinham da Fiocruz. Ao todo, 23 casos confirmados. Use a máscara e evite qualquer tipo de exposição desnecessária. De sexta 16 para sábado 17, o número de casos confirmados da variante Delta saltou de 3 para 23, conforme avança a investigação sobre sua circulação na cidade. Nessa sexta-feira 16, a Secretaria Municipal de Saúde informou que estava acompanhando 23 pessoas que tiveram contato com os primeiros 7 casos que havia sido confirmado na cidade. A variante Delta foi identificada pela primeira vez na Índia e se tornou a quarta variante de preocupação sinalizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, ao lado da Alfa, Beta e Gama. As 3 anteriores tiveram seus primeiros casos sequenciados no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil. As variantes de preocupação recebem atenção especial das autoridades de saúde, porque têm potencial maior de transmissão. Apesar disso, a Secretaria Municipal de Saúde ressalta que as medidas preventivas são as mesmas. A população deve manter o distanciamento, usar máscara e higienizar as mãos com álcool 70 ou, quando possível, água e sabão, disse ontem Secretaria com a Agência Brasil. Oi galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. O voto impresso. Não há como impedir o ostracismo do bolsonarismo. Foi preciso armar um golpe para que os bolsonaristas mantivessem respirando por aparelhos a proposta de readoção do voto impresso, que tramita na Câmara dos Deputados. Na última sexta-feira 16, em meio ao tumulto e encenação, os apoiadores de Bolsonaro na comissão especial que analisa a proposta conseguiram impedir que a matéria fosse rejeitada pela maioria do colegiado, assegurando alguma sobrevia. E essa peça de saudocismo político, concebida em nome do ilusionismo barato que caracteriza a narrativa bolsonarista. O sepultamento ficou para depois do recesso, mas não vai tardar. A proposta de emenda à Constituição 135/2019, que cria um mecanismo, no mínimo, curioso após a votação eletrônica, uma cédula passaria a ser impressa, confirmando a opção do leitor. O papel seria depositado a seguir em outra urna, supostamente para permitir a auditoria de uma eleição. Faz um quarto de século
que o Brasil utiliza as urnas eletrônicas sem que jamais tenha sido comprovada qualquer fraude. Pelo contrário, o mundo olha com respeito a capacidade de nosso país de colocar à disposição do eleitorado um processo ágil e seguro e moderno, para que os cidadãos e cidadãs escolham seus representantes e que serve, portanto, essa campanha de descrédito em um processo que jamais do que testado e aprovado, ou por meio do qual, não esquecemos, foram eleitos os seus detratores que hoje ocupam postos no Executivo e no Legislativo. A resposta é clara. É completamente improvável que um raio caia 2 vezes no mesmo lugar. Bolsonarismo sabe disso. A maré de ressentimentos e irracionalidade de 2018 que permitiu a eleição de tanta gente truculenta e antidemocrática para o legislativo, para a presidência, dificilmente vai se repetir. Ainda mais quando tantos dos iludidos sentem na pele os efeitos devastadores que resultam da oposta no ódio. O projeto, alicerçado na sociopatia, não cuida sequer de seus entusiastas, largados à própria sorte. Em meio a uma pandemia mortal e um derretimento econômico sem precedentes, é preciso, portanto, criar desde já uma narrativa para o discurso que virá imediatamente após a derrota eleitoral, mais do que anunciada. A gente que nunca se constrangeu em se eleger por meio de um processo que aponta como defeituoso e pouco confiável, prepara o terreno para questionar a lisura das urnas que estão prestes a sepultar seu macabro projeto político. Na democracia ateniense, os cidadãos eram chamados a decidir sobre o banimento e desterro de políticos que atentasse contra a liberdade pública ou cometesse outros atos considerando indignos. A vontade desses cidadãos era expressar por meio do voto, anotado em cascos de cerâmica, chamado de ostracos, de onde vem o termo ostracismo, aplicado ao banimento dos inimigos da democracia. O Brasil está prestes a banir a boçalidade bolsonarista para o canto escuro da história, a qual pertence e vai fazer isso por meio do voto secreto e inviolável, em um processo seguro e transparente, admirado em todo o mundo, as urnas eletrônicas. Mas ainda que os governistas ressuscitem os cacos de cerâmica, não conseguirão deter o ostracismo dessa noite escura que infecilita o país.